Olá, vamos começar nosso segundo módulo. Não preciso mais me apresentar, passar por aquele constrangimento. Eu espero que você tenha assistido o primeiro módulo e tenha gostado. É possível que tenham surgido muitas dúvidas, mas vocês vão ter os canais próprios para isso, para manifestar as suas perguntas e as suas dúvidas, e eu podendo ajudá-los, eu terei grande prazer quanto a isso, e meu e-mail também segue ali junto com a apresentação dos slides. E para quem não assistiu de outra vez, meu nome é Hermsten, eu sou pastor, e pronto, e ali está o meu e-mail para contato. Então, nessa segunda unidade, nós vamos ver o Deus que se revela. Eu já adiantei muitas coisas sobre isso, então nós temos Deus como autor de todo o conhecimento. Isso é, digamos assim, o capítulo nosso. Não vamos tratar de tudo isso, vamos tratar de um ponto ou outro, mas é este o nosso capítulo. Deus como autor de todo o conhecimento, a criação como revelação de Deus, a compatibilidade da revelação com a razão, que no módulo anterior eu coloquei como pressuposto, a revelação especial de Deus, a fé como conhecimento, a necessidade das Escrituras, que é um ponto que eu quero tratar, a inspiração das Escrituras é outro ponto que eu quero tratar, e as Escrituras, os credos e a reforma. Bom, isso tudo está no livro que vocês receberam. Bom, os objetivos da aprendizagem: compreender que Deus se revela de maneira especial por meio de sua palavra. Entender o conceito de inspiração e o valor da tradição. Terceiro, estabelecer a importância de conhecer os principais catecismos protestantes. Mesmo que isso tudo não seja alvo de nossa exposição, mas tudo isso está em nosso texto. Então, o nosso plano de estudo, os tópicos que você vai estudar nesta unidade. Deus como autor de todo o conhecimento, você deve observar que nós vamos retomar algumas questões do primeiro módulo e aprofundar. A criação como revelação de Deus, a fé como conhecimento, a necessidade das Escrituras, as Escrituras, os credos e a reforma protestante. Bom, à guisa de introdução, nós começamos a observar a questão da pressuposição, que eu falei na aula anterior e demorei até um pouco mais falando sobre isso. É que a Bíblia, ela já parte de uma pressuposição. Ela começa já em cima de uma pressuposição. Qual é a pressuposição? A pressuposição é que Deus existe. A Escritura não começa falando, olha, há um Deus que existe por si mesmo, etc. Começa dizendo, no princípio criou Deus os céus e a terra. Moisés, ele faz um resumo disso no Salmo 90, quando escreve: antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. A Bíblia não se preocupa em discutir sobre Deus, especular sobre Deus. Deus já começa falando, se revelando e agindo. E Deus se revela já criando os céus e a terra, conforme o que nos ensina a Escritura. Então, Moisés, por revelação direta de Deus, registra de forma inspirada. Pedro vai nos dizer que nenhuma profecia provém de particular elucidação. Pelo contrário, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, Moisés, inspirado por Deus, ele não falou por particular descoberta dele, mas ele, inspirado por Deus, diz, ele quando vai narrar os atos criadores de Deus, sem se preocupar em falar com mais detalhes a respeito daquele que, mediante a sua palavra, faz com que do nada surja a vida, criando o universo, estabelecendo suas leis próprias e avaliando a sua criação como boa. Então, ele registra isso, como eu falei, no princípio criou Deus, e Deus cria os céus e a terra, e chega ao homem, e o próprio Deus que planeja, executa, e agora ele avalia. Viu tudo quanto fizera, e viu que era tudo muito bom. Moisés, ele então apenas apresenta o Deus Todo-Poderoso, exercitando o seu poder de forma criadora, segundo o seu eterno propósito.
Deus existe. Então, este é o fato pressuposto em toda a narrativa da criação. Deus existe, é o Senhor Todo-Poderoso e Ele dirige todas as coisas. Deus cria segundo a sua palavra e isso nos enche de admiração e reverente temor. Deus fala e as coisas acontecem. Deus cria por meio da palavra. Ele faz gerar do nada aquilo que Ele deseja que assim aconteça e aquilo que Ele deseja que surja. Bom, a palavra de Deus, e isso também tem uma outra implicação. Essa palavra é o verbo criador, que manifesta a determinação e o poder de Deus, o qual criou todas as coisas com sabedoria. Então Deus opera poderosamente por meio da sua palavra. A palavra de Deus, ela ecoa por toda a Escritura. Então, por meio da sua palavra, Ele cria, por meio da sua palavra, Ele salva, por meio da sua palavra, Ele transforma, e tudo isso em sabedoria. Deus, quando cria o homem, Ele aproxima de si este homem criado, sopra nas suas narinas o fôlego da vida e ele passa a ser uma alma vivente. E a ideia de soprar traz o conceito de proximidade. Deus está próximo. A ideia de que Deus é próximo da sua criação. E Deus fala. E por meio do verbo, as coisas passam a existir e são transformadas. Então, podemos observar. Primeira coisa, Deus como autor de todo conhecimento. Esse Deus que fala, a palavra de Deus dá ênfase ao Deus falante, que tem poder, que exercita o seu poder por meio da sua palavra. Ele é o autor de todo conhecimento. Deus não somente fala, mas Ele é o autor. A origem do conhecimento está nele. Por isso, Deus como fonte de todo conhecimento tem naturalmente a consciência total da perfeição e amplitude do seu conhecimento. Ou seja, Deus é perfeito em todas as coisas. Inclusive, Ele é perfeito no conhecimento que tem da sua perfeição. Ele se conhece perfeitamente, tendo ciência disso. Um autor do século XX, Hoeksema, diz que em si mesmo ele é o sujeito e objeto de todo conhecimento. A ideia, então, qual é? É que Deus, Ele existe por si mesmo e Ele tem perfeita ciência de si mesmo. Ou seja, em Deus podemos falar de uma espécie de circuito fechado. Ele é o sujeito e objeto de todo e qualquer conhecimento. Então, somente Deus possui um conhecimento perfeito e arquetípico. Lembre-se da unidade anterior, quando eu falei sobre a teologia como não sendo arquetípica, mas sendo ectípica, que ela é uma cópia, ela não é a fonte. Em Deus, não. Deus tem um conhecimento arquetípico, matriz, fonte, base de si mesmo. Qualquer tipo de conhecimento parte de Deus. E Deus é uma fonte inesgotável de conhecimento. Portanto, podemos concluir, a partir desse conceito, algumas coisas. Primeiro, Deus é o princípio essente de todo conhecimento, inclusive o científico. O que isso quer dizer? Deus como princípio essente. Deus como princípio essente significa que a essência de todo conhecimento parte de Deus. Ele é o principium. A gente usa uma expressão latina, que tem a ideia de começo de tudo. Ela é uma derivação do conceito grego de arquê, princípio, né, que os pré-socráticos gastaram tanto tempo querendo saber do arquê de todas as coisas. Então, daí a ideia de arquetípico e também a ideia de princípio. Todo conhecimento parte de Deus. Ele é o princípio essencial de todo conhecimento, inclusive o científico. Inclusive o científico. Vamos ver mais. Portanto, toda verdade é proveniente de Deus. Se todo conhecimento parte de Deus, não pode haver contradição em Deus mesmo. Então, qual é a nossa condição? Qual é a nossa limitação? É que nós temos um conhecimento parcial, fragmentado, muito do nosso conhecimento é dialético, se dá através de comparações, se dá por meio de um aprendizado, de um abandono de determinados conceitos para outros. Então nós dialogamos, nós aprendemos e o nosso conhecimento se dá por meio de relações. O conhecimento de Deus é completo, é exaustivo.
Mas o nosso conhecimento, ele assume configurações contraditórias, não porque a realidade seja contraditória, mas porque nós não conseguimos captar todas as coisas. É por isso, por exemplo, que a ciência ela está sempre em progresso e evolução. Aquilo que é tido como científico hoje, amanhã é tido como lenda. E o que é lenda hoje, amanhã pode ser considerado como científico, e nada impede do que aquilo amanhã considerado como científico, depois de amanhã se verifique que é uma lenda, porque nós estamos a caminho, buscando um conhecimento maior. Karl Popper trabalhou bem isso no campo da ciência, propriamente dita, né? Que a ciência sempre é provisória, uma ciência definitiva é uma utopia. E o Bavinck, o teólogo holandês Bavinck, desenvolveu esse conceito bem antes, né, já no século XIX, ele vai trabalhar com esse conceito de ciência e teologia. Bom, mas voltando ao nosso ponto. Se todo conhecimento parte de Deus, se a origem de todo conhecimento está em Deus, de todas as áreas, a fé e a ciência não podem se contradizer. E eu nem vou discutir aqui a questão de fé e ciência, porque não é o meu alvo. Eu já trabalhei com isso em outros lugares, em outros textos, discutindo a questão de que a ciência, ela depende essencialmente de fé. Só que nós chamamos esta fé de pressuposição. Bom, mas esquecendo isso, que não é meu alvo de exposição agora, a ciência e a fé não se contradizem, porque o mesmo doador da fé é o criador das verdades científicas. Então, quando há uma contradição ou aparente contradição entre elas, o que está acontecendo? O que acontece é que a nossa compreensão que é limitada. É isso que eu estou dizendo. Quando ambas parecem contraditórias, é porque há uma compreensão errada da fé, ou a ciência não é ciência, está elaborando em erro. E como o nosso conhecimento é provisório e nós estamos caminhando, então essa compreensão, ela caminha a favor do progresso, da evolução, no sentido de maior compreensão daquilo que é tido como científico e uma maior compreensão da palavra de Deus. Então, o cientista e o teólogo devem caminhar com perseverança e com muita humildade dentro das esferas do seu saber. Bom, então, humildade, ambas as partes, teólogo, pastores, na interpretação da palavra, sempre em submissão ao Espírito, sem cair num dogmatismo ingênuo, porque muitas vezes você afirma coisas de forma peremptória, de forma convincente, mas arbitrárias, né? Que seria um dogmatismo ingênuo. E também cuidado para não cair num relativismo dogmático, que às vezes o relativismo parece ser muito aberto, parece ser muito crítico, muito sensato, mas é um relativismo que eu chamo de dogmático, porque ele dogmatiza que nada existe de certo. Bom, que é uma contradição de termos, né? Então, que corre sempre atrás dos modismos científicos e filosóficos para adaptar a teologia. Então, o teólogo tem que ter cautela quanto a isso, ele tem que ter maturidade para interpretar essa realidade. Então, é preciso que nós, teólogos, entendamos que trabalhar com teologia não significa dizer sempre coisas novas. Embora reconheçamos, como diz o Berkouwer, né, um teólogo holandês do século XX, as situações novas que ameaçam a salvação dos homens. Mas nós não estamos atrás de dizer coisas novas. Nós entendemos que quando você expõe com fidelidade, profundidade à Escritura, você está sempre descobrindo aspectos novos que ela sempre ensinou, que são perfeitamente aplicáveis, porque a palavra de Deus permanece, portanto, seus princípios são aplicáveis à situação do homem no século XXI. Então, por outro lado, precisamos entender que a palavra de Deus é mais rica do que quaisquer dogmas. No sentido de que, mesmo que pegássemos todos os credos da igreja, e eles são importantes, eu trato disso, mas mesmo que pegasse todos os credos e uníssemos, pegássemos o que eles têm de melhor ou consensual, eles jamais esgotariam a Escritura Sagrada. A Escritura é mais rica do que todo e qualquer pronunciamento eclesiástico. Então, deste modo, o nosso sistema teológico, doutrinário, por melhor que seja, e estou convencido de que
não pode ser mais rico do que a palavra de Deus. Então, não nos iludamos. A palavra é mais rica do que um sistema teológico, por parte de um teólogo, de alguns teólogos, ou mesmo por parte de um credo que reflete o conhecimento, a compreensão de uma igreja, de uma denominação em determinada época. Voltemos sempre à palavra. Berkouwer observou com precisão. Porventura, a Escritura não é mais rica do que qualquer pronunciamento eclesiástico, por mais excelente e atento ao verbo divino que esse possa ser? A pergunta dele é muito eloquente. O que ele está dizendo, na realidade, ele está afirmando, é uma pergunta que é uma declaração. Ele está dizendo que certamente a Escritura é mais rica do que qualquer pronunciamento eclesiástico, por mais excelente e atento ao verbo divino que este possa ser. É uma pergunta que esconde, na realidade, uma afirmação que ele deseja fazer. Por isso, o critério último de análise será sempre o Espírito Santo falando na Escritura. O critério último será sempre esse. A Confissão de Westminster, redigida no século XVII da Inglaterra, resume bem isso no capítulo 1, parágrafo 10. O Espírito Santo falando na Escritura. A nossa volta, a nossa avaliação de todo o nosso sistema deve ser a partir da Escritura Sagrada. Então, quando nos referimos ao conhecimento que podemos ter do próprio Deus, do seu caráter e majestade, temos de reafirmar a verdade bíblica, de que este conhecimento provém do próprio Deus. Então, nós retomamos e aprofundamos a questão. O conhecimento provém do próprio Deus, que se manifesta, de um Deus que se revela. Então, o teólogo sabe que a teologia é uma busca humana por compreender e sistematizar a revelação. E como humanos que somos, podemos nos enganar. Então, só isso nos conduz à humildade, né? À compreensão de que nós não somos definitivos. Nós estamos, como a ciência também, a caminho de uma compreensão mais completa. Agora, isso não vai nos conduzir a um relativismo, ou simplesmente não temos convicções. Temos convicções e agimos dentro dessas convicções, mas a nossa teologia não é a palavra de Deus. Entendamos bem isso. Então, a teologia, portanto, está, de certa forma, sempre a caminho em busca de uma compreensão mais exaustiva, mais completa, mais precisa, mais abrangente das Escrituras Sagradas. Então, Deus, como causa primeira de todo conhecimento, já que Ele é o princípio essente de tudo, proporciona ao homem, por meio da sua criação, a natureza, a oportunidade e responsabilidade de conhecer a realidade do mundo físico. Ou seja, Deus nos dá a natureza, a sua criação, como uma possibilidade concreta, real, adequável, para que nós possamos conhecer a realidade deste mundo. Então, contudo, é bom que se diga que este conhecimento não é completo, nem absolutamente claro, visto que o pecado pôs o seu selo sobre a criação, obscurecendo o entendimento do homem, e a própria natureza, ela perdeu parte da sua eloquência primeira. O que significa isso? Quando o homem pecou, homem e mulher desobedeceram a Deus, a natureza, ela perdeu aspectos do seu brilho. Ela passou agora a produzir cardos, abrolhos, espinhos. E ao mesmo tempo, o homem agora, ele perdeu parte do seu discernimento espiritual. Ele luta com a terra, o parto passou a ser com muito mais dores do que provavelmente teria. E o homem agora que vivia num clima de harmonia com a criação, ele vai ter que lutar com a terra, com as intempéries, com a erva daninha, ou seja, já não há mais tranquilidade. Então, a natureza já não é tão eloquente como antes, embora ela continue proclamando a glória de Deus, mas não como antes. E o homem perdeu a capacidade de ver na natureza a manifestação de Deus ou da sua glória. Todavia,
A história, a natureza e o homem, como parte desta criação, refletem algo do seu Criador. Não com o mesmo brilho, mas ainda reflete de forma suficientemente clara. É isso que Paulo vai nos mostrar em Romanos capítulo 1. Por isso os homens são indesculpáveis por rejeitar a Deus, porque o que se pode conhecer de Deus, ele deu a conhecer por meio da criação. Então Deus, o mundo e o homem são três realidades com as quais toda a ciência e toda a filosofia se ocupam, né? São essas esferas. Ciência, filosofia, o homem, né? São as realidades com as quais o homem, e a ciência, o homem e a filosofia se ocupam dentro da esfera da revelação geral de Deus. Pois bem, se Deus não tivesse, primeiramente, de forma livre e soberana, se revelado, concedendo ao homem o universo como meio externo de conhecimento, o qual funciona com as suas leis próprias e regulares, toda e qualquer ciência seria impossível. Porque a ciência, ela evoluiu extremamente com o cristianismo, porque dentro do cristianismo há uma compreensão de que há um Deus pessoal que se revela e é um Deus inteligente, um Deus de coerência. E quando você estuda a história da ciência, vai observar que isso é muito forte dentro da fé cristã, de um modo especial pós-reforma, quando a ciência, ou pelo menos a pressuposição que há uma ordem na criação. Eu posso não entender como funciona esta ordem, mas há uma ordem porque o nosso Deus é um Deus de ordem. Então eu posso buscar esta ordem para entender como isso funciona e a partir daí criar minhas hipóteses, criar as teorias e, se for o caso, chegar às leis. Então você observa que isto ocorreu com os grandes cientistas. Posso colocar Descartes, posso colocar Francis Bacon, Isaac Newton, Leibniz, e mesmo chegando no século XVIII e XIX, por exemplo, com Immanuel Kant, né, que era um pietista, digamos assim, praticante. Então a ideia de ordem foi muito importante para a ciência. E se não houvesse a revelação de Deus, não haveria ciência. Não pensemos, contudo, é importante também frisar isso, que Deus criou o mundo apenas para satisfazer a curiosidade humana. Deus o fez como um testemunho da sua glória. Deus ainda hoje não deixou de dar testemunho da sua existência. Agora, isto é uma percepção que podemos ter biblicamente. O apóstolo Paulo, lá em Atos 14, 17, diz que Deus não deixou de dar testemunho de si mesmo, da sua bondade. Como isso? Ele nos dando suas bênçãos, nos dando as estações frutíferas, nos dando o sol e a chuva. Então, ele entende como uma demonstração da existência e da bondade de Deus. Deus está ativo, preservando a sua criação para o fim proposto por Ele mesmo. E assim Deus age. O Bettner, um teólogo do século XX, ele escreve: Deus não é mero espectador do universo que Ele criou. Ele está presente e ativo em todas as partes, como fundamento que sustenta tudo e o poder que governa tudo o que existe. É a ideia de uma doutrina chamada da providência de Deus. Deus governa todas as coisas e dirige todos os fenômenos para a consecução do seu propósito, daquilo que Ele tem em vista conforme o seu plano eterno. A Bíblia atesta este fato amplamente, que Deus preserva todas as coisas com o seu poder, que Deus faz tudo conforme o seu decreto, conforme o seu conselho. Deus faz todas as coisas, como diz Paulo, conforme o conselho da sua vontade. Isso faz eco ao Salmo 115, que diz que Deus faz todas as coisas como lhe aprouve. Bom, vamos ver agora a necessidade da Escritura, ou das Escrituras. Por que foi necessário que a Bíblia fosse escrita? Eu falei um pouco sobre a revelação geral, relacionei isso com a ciência, mas por que foi necessário que a Bíblia fosse escrita? Eu chamo aqui de necessidade primária. A necessidade primária para o registro da Bíblia foi o pecado do homem. No Éden havia um livro, o único livro, o livro da natureza.
Todavia, como eu mencionei, com o pecado, a natureza sofreu as consequências, ficando obscurecida, perdendo parte de sua eloquência primeva em apontar para o seu Criador. Então agora a natureza já não revela tanto do Criador como antes. Como parte do castigo pelo pecado, o homem então, como eu já mencionei, perdeu o seu discernimento espiritual para poder ver a glória de Deus em sua revelação. Então, a revelação geral, que for adequada para o Éden, embora ali houvesse também a revelação especial, já que Deus ia ao encontro do homem ao entardecer, mas essa revelação geral, que fora especial, ela se tornou incompleta e se tornou ineficiente para conduzir um homem a um relacionamento pessoal e consciente com Deus. E por meio da história, Deus então separou, Ele preparou homens para que registrassem de forma exata, de forma precisa, de forma infalível os seus desígnios. Sendo esta palavra escrita, dentre outras coisas, como diz o Nietzsche, o corretivo às ideias disformes que pode dar-nos a natureza em seu estado caído. Ou seja, como a natureza se corrompe e o homem perdeu o discernimento espiritual, as nossas interpretações estariam bastante equivocadas como estão. E a palavra de Deus se tornou necessária, escrita, para que ela nos corrigisse, para que ela nos desse um novo direcionamento. Não é que a revelação geral ela seja imperfeita no sentido de que ela não nos possibilita um conhecimento adequado de Deus. É que ela não tem o mesmo brilho, como eu falei, e ao mesmo tempo o homem perdeu a capacidade de enxergar isso com clareza. E é somente o homem que nasceu de novo que pode olhar e falar: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos, como diz no Salmo 19. Mas isso é um homem transformado que consegue ter este discernimento. Então, desta forma, a Bíblia tem um caráter instrumental e um caráter temporário, embora seus efeitos sejam verdadeiros, ou seja, os seus ensinamentos são verdadeiros e permanecem, mas a Escritura foi nos dada para esse período de tempo nosso, aqui, de história de vida. Então, o que estamos querendo dizer é que na eternidade não haverá mais a Bíblia, nós não precisaremos mais disso, nós apenas teremos uma visão mais ampla e completa daquilo que ela apontava, ou seja, teremos uma visão ampla, experimental, daquilo para o qual ela apontava. É como disse um pensador puritano, né? Ela é um guia seguro para o céu, apenas isso. E ela apontava para a vitória do Cordeiro, e agora nós poderemos, de fato, usufruir disso. Então, como consequência lógica do argumento anterior, podemos observar que a Bíblia foi escrita para registrar de forma cabal ou completa e inerrante a vontade de Deus referente ao nosso aqui e agora, e ao lá e o depois. Ela se refere a um lá e o depois também, evitando assim os desvios naturais, fruto do pecado humano. Ela corrige as nossas visões, os nossos equívocos na interpretação da revelação geral. Por isso, só se considera adequada a revelação de Deus contida na Bíblia, porque ela é completa e ela foi preservada por Deus. Somente por meio da Escritura, o homem pode ter um conhecimento de Deus livre de superstições. A Bíblia, como palavra inspirada de Deus, como uma palavra inerrante de Deus, dá ao homem a resposta adequada às suas necessidades espirituais. Necessidades estas que ele carece que sejam atendidas. E, ao mesmo tempo, essa Escritura, ela aponta para Jesus Cristo e para o poder de Deus. E é isso que Jesus Cristo nos fala: errais, não conhecendo as Escrituras, e o poder de Deus. Em João, examinai as Escrituras, porque julgaste ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam, ou seja, que dão testemunho de mim. Então, nas Escrituras, nós encontramos a esperança da vida preparada, realizada e consumada pelo Deus triuno. A Escritura, ela foi escrita, como diz Paulo, para que nós tenhamos esperança.
Ela foi escrita e preservada para isso. A Bíblia não foi registrada apenas para o nosso deleite espiritual, mas para que cumpramos os seus preceitos dados pelo próprio Deus e encontremos então a felicidade na nossa volta a Deus, já que Ele nos dá, Ele nos fornece, Ele nos prescreve os princípios que devem guiar a nossa vida. A Bíblia também não nos foi dada para satisfazer a nossa curiosidade pecaminosa, como aquele transeunte lá atrás que tem uma agenda flexível e que em algum momento ele pode estar apenas curioso para debater questões ou questiúnculas que nada tem a ver com ele. Não, ela foi nos dada para nos dirigir. Esses debates, essas questões, em geral, geram especulações estranhas, esdrúxulas e facções que nada edificam. Mas, de fato, a Escritura Sagrada, a Bíblia, foi nos concedida para que nós possamos conhecer o seu autor, para que possamos conhecer a Jesus Cristo. E o conhecendo, o adoremos. E o adorando, mais o conheçamos. Haja assim um círculo virtuoso de conhecimento e adoração, adoração e conhecimento. A Bíblia foi nos confiada a fim de que, mediante a iluminação do Espírito Santo, sejamos conduzidos a Jesus Cristo. São elas mesmas que testificam de mim, sendo Ele mesmo quem nos leva ao Pai e nos dá a vida abundante. Jesus Cristo nos chama a Ele mesmo e a palavra aponta para Ele. E Ele nos conduz ao Pai. E tudo isso é operado pelo Espírito, que nos deu a Escritura, que preservou o seu registro e por meio dela Ele nos fala, nos transforma e nos santifica. Vejam sempre a questão da palavra, né? Como eu disse antes, como a palavra de Deus age por meio da sua palavra, que é poderosa. Bom, vamos ver agora a inspiração das Escrituras. E eu começo vendo a questão gramatical. A palavra inspiração, ela não ocorre de fato no Novo Testamento grego. A palavra é decorrente de uma tradução interpretativa, lá em 2 Timóteo 3,16, que diz: toda a Escritura é inspirada por Deus. A expressão inspirada por Deus provém de um único termo grego, né, que é o theopneustos, que é uma palavra, como eu falei, que só ocorre aí. Ela não aparece nem mesmo na Septuaginta. Septuaginta, só recordando, é a tradução grega feita por volta do ano 250 do Antigo Testamento hebraico. Ou seja, nem nessa tradução da Septuaginta aparece e nem no Novo Testamento. E daí a dificuldade de traduzir. Então, a tradução que temos de Almeida, porque eu estou usando Almeida Revista e Atualizada, segue uma tradução latina da Vulgata, que ali dizia Divinitus Inspirata. Então, nós nos convencionamos ler assim: toda a Escritura é inspirada por Deus. Mas a palavra theopneustos não significa inspirado, e sim expirado. Ou seja, ao invés de soprado para dentro, soprado para fora. Teologicamente, isso não muda nada. Mas a ênfase do texto, lembra-se, agora eu trabalho com a questão da exegese, que eu falei no módulo anterior, que é uma das áreas da teologia, né? Teologia exegética. Então, a ênfase do texto não é na recepção da palavra, mas na transmissão da palavra. Então, está querendo nos dizer, não simplesmente que essa palavra é recebida, mas que toda a Escritura é expirada, ela é exalada, ela é soprada por Deus. É isso que o texto está nos dizendo. Então, toda a Escritura Sagrada é soprada, exalada por Deus. Deus é o autor, Deus é o conteúdo das Escrituras. Com isso, estamos dizendo que o Deus que se revelou esteve expirando, ou se preferirem, soprando. Deus sopra, soprando os homens que Ele mesmo separou para registrarem esta revelação. Deus soprou esse conteúdo para que os homens pudessem registrar de forma inerrante essa palavra. Então, a inspiração bíblica garante que seja registrado de forma verdadeira aquilo que a inspiração profética fazia com respeito à palavra do profeta, para que ela correspondesse literalmente à mente de Deus. Ou seja, a palavra profética
ela corresponde ao que Deus quis que ele falasse. Da mesma forma, a palavra escrita foi preservada por Deus para que nós recebêssemos integralmente o que Deus quis e quer que saibamos. Então, a palavra escrita é tão fidedigna quanto a palavra falada pelos profetas. Ambos foram inspirados ou expirados, exalados por Deus. Então, a Bíblia é o registro infalível da palavra de Deus. Deus fez com que os seus servos registrassem a sua vontade mediante a revelação, inspiração e iluminação do Espírito. Desta forma, o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, é o autor das Escrituras, sendo a inspiração mais propriamente atribuída ao Espírito. Podemos, então, definir inspiração, já que é importante, como eu falei no módulo anterior, a definição. Então, podemos definir assim a inspiração, como sendo a influência sobrenatural do Espírito de Deus sobre os homens separados por Ele mesmo, a fim de que registrassem de forma inerrante e suficiente toda a vontade de Deus, constituindo este registro na única fonte e norma de todo o conhecimento cristão. Deste modo, cremos que a inspiração foi plenária, dinâmica, verbal e sobrenatural. No livro nós detalhamos mais isso. Em poucas palavras aqui eu vou dizer o que significa cada um desses tópicos. Por que que a inspiração ela é dita como plenária? Porque toda a Escritura é plenamente expirada. De Gênesis ao Apocalipse, tudo que foi registrado foi pela vontade de Deus. Então, não há um livro melhor do que o outro, o mais bíblico do que o outro, me permitam esse tipo de linguagem. Não há um livro que é mais inspirado do que o outro. Não. Toda a Escritura é inspirada por Deus, do Gênesis ao Apocalipse. Plenamente inspirada. Mas nós falamos que a inspiração ela é dinâmica. Por quê? Porque Deus não anulou a personalidade dos escritores. Mais à frente eu discorro mais sobre isso. Por isso, inspirados por Deus, eles puderam usar de suas experiências, pesquisas, aptidões, manter o seu estilo. Um caso muito curioso, esse texto de Pedro é citado, 2 de Pedro 3, de 15 a 16, quando Pedro faz menção ao estilo de Paulo, dizendo que Paulo escreve com sabedoria e que os ímpios procuram corromper. Ele está dizendo, olha, Paulo tem um estilo próprio dele, que não é o meu. Eu costumo dizer que Pedro fala isso de Paulo, que eu acho que Pedro não se lia, né? Porque o estilo de Pedro também é difícil de compreender. Mas o que eu quero enfatizar é que Pedro sabia perceber que há um estilo diferente. Então, Deus, na realidade, separou os seus servos antes deles nascerem e os preparou para desempenharem esta função. Deus não precisa improvisar. Então, Deus fala, por exemplo, a Jeremias, de que antes dele nascer, ele o separou. Esta é a mesma convicção que Paulo revela aos Gálatas, né, que ele foi escolhido por Deus antes do seu nascimento para que fosse e pregasse o Evangelho e testemunhasse. Então Deus tem um controle total da história e dos fenômenos da história, obviamente, e também daquilo que nós chamamos de circunstâncias. Bom, a inspiração também foi verbal. Verbal porque Deus se revelou por meio de palavras, e todas as palavras dos autógrafos originais são palavra de Deus. Ou seja, não há ambiguidade ou generalizações indevidas nas Escrituras. Deus não inspirou apenas pensamentos, Deus deu as palavras corretas dentro do estilo de cada autor e dentro do conhecimento desses autores. Deus preservou tudo isso. Em Gálatas 3,16, é muito interessante observar que Paulo baseia o seu argumento numa só palavra usada no original hebraico. E ele falou, olha, ele falou a palavra no singular, ele não falou essa palavra no plural, dizendo, olha, isso é muito importante, o argumento está aqui. Ou seja, ele entendia que a inspiração acompanhava a palavra registrada, como estava. Então, a inspiração, eu enfatizo, ela se estende aos pensamentos, bem como às palavras. Quarto aspecto sobre a inspiração é que ela é sobrenatural.
por ter sido originada em Deus e produzir efeitos sobrenaturais mediante a ação do Espírito Santo em todos aqueles que creem em Cristo. Então a palavra ela é sobrenatural porque ela vem de Deus. É Deus quem fala. É Deus quem preserva a sua palavra. É Deus quem nos dá a sua palavra. E Deus transforma por meio dessa palavra. Quando vocês veem ali o texto, né, as indicações bíblicas que nós temos, vemos Jesus Cristo orando: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Em Romanos, Paulo vai nos dizer que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da pregação da palavra. Num texto mais longo, em Colossenses capítulo 1, Paulo vai falar daqueles irmãos que estavam produzindo fruto por meio da palavra que eles ouviram e creram. Pedro vai nos dizer que nós não fomos gerados mediante uma semente corruptível, mas de uma semente incorruptível, que é a palavra de Deus. Tiago usa esse mesmo tipo de argumento. Então, é por meio da palavra que Deus gera os seus filhos espirituais. Daí a igreja, ela anunciar a palavra, crendo no poder de Deus que opera por meio desta palavra, que faz algo que nós jamais poderíamos fazer, que é gerar vida, que é transformar pessoas. Então, a inspiração, ela envolve esse aspecto da sobrenaturalidade. Bom, vejamos agora o papel dos escritores sagrados. Bom, qual foi o papel dos escritores sagrados nos seus respectivos registros? Parte disso eu já mencionei e outra não. Vamos colocar primeiramente um papel passivo. De que forma os escritores foram passivos? Eles foram inteiramente passivos no sentido de que não interferiram na ação de Deus em se revelar. E também no fato de que não expressaram a sua natureza pecaminosa. Ou seja, eles não interferiram no conteúdo, eles não interferiram na mensagem, eles não interferiram com a sua atitude pecaminosa, com as suas preferências pessoais pecaminosas, naquilo que eles registraram. Os escritores foram apenas instrumentos humanos por meio dos quais Deus decretou registrar sua mensagem. Toda a escritura é inspirada por Deus, diz Paulo. Pedro diz: homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Isso é suficiente para nós. Eles falaram, sem dúvida, mas falaram somente à medida em que foram conduzidos pelo Espírito. Então eles não colocaram nada de mais, nem nada de menos do que Deus desejou que fosse registrado. Então, a Escritura, é importante que entendamos, ela não é maniqueísta. O que significa isso? Tendo de um lado a palavra de Deus e de outro a palavra dos homens. E nós ficaremos então aqui tentando dissecar. Isso aqui foi o homem que falou, isso aqui não é de Deus não. Isso aqui é de Deus. Isso aqui é verdade, isso aqui é mentira. Não, ela não funciona assim. Nem ela é produto de uma decisão humana falível. É antes exalada por Deus, soprada por Deus em toda a sua extensão. Então, o que foi registrado, mesmo quando aquilo vem de ímpios ou de homens estranhos à fé cristã, como Paulo cita, por exemplo, em Atos 17, ele cita em Tito capítulo 1, por exemplo, quando fala de poetas, o registro do que esses homens disseram é considerado inspirado por Deus, porque Deus se valeu deles para afirmar uma verdade, como Deus, que é autor de toda a verdade, assim o quis. Bom, eles foram passivos nisso. O conteúdo da Escritura é o conteúdo de Deus. Porém, há um aspecto ativo que eu já mencionei, agora eu vou detalhar um pouco mais. Então, como já afirmamos anteriormente, Deus não anulou a personalidade dos escritores. Caso contrário, a Bíblia ela só teria um estilo. Ela teria um estilo inconfundível, que é o estilo do Espírito Santo, já que Deus se valeu dos seus servos, mas nesse caso o estilo é de Deus falando e pronto, acabaria aí. No entanto, quer por meio dos originais, quer por meio das traduções, é facilmente percebida a diferença entre os escritos de Moisés, Isaías,
Amós, etc. Isso é muito comum você perceber, mesmo em nossas traduções. Você faça um teste com a sua igreja, com a sua comunidade. Filhinhos, olha, eu vos escrevo. Ah, isso é João. Até quando, Senhor? Ah, isso aí é Davi. É o estilo de Davi. Conforme eu vos exorto. Ah, não, isso é o estilo de Paulo ou Pedro. Então nós costumamos distinguir um estilo ou outro. Por quê? Esses homens foram ativos dentro do seu estilo próprio. Então aí nós vemos algo curioso. Da mesma forma, é perceptivamente claro as características próprias. Paulo, João, Mateus, Marcos e Lucas. Quando você lê Mateus, por exemplo, você vê uma preocupação de Mateus. É claro que aí não é apenas o estilo, é o propósito, mas serve para ilustrar como Mateus usa o Antigo Testamento para que se cumprisse. Você vê em Lucas a apresentação de Jesus Cristo como uma genealogia que vem de Deus, um homem perfeito. E como Lucas, por exemplo, dá nome técnicos a doenças, ele tem uma percepção muito clara disso, das doenças, já que ele era médico. Há outras curiosidades, como Lucas dá ênfase aos cânticos na Bíblia, canto de Maria, canto de Simeão, como é comum isso. Mas a Lucas também é um evangelho que dá mais ênfase às mulheres, é muito curioso. Marcos, você vê mais a agilidade de Marcos, logo, imediatamente, em seguida, é o evangelho mais breve. Então, claro, como eu disse, aí também tem a ver o objetivo de cada um, mas nós percebemos o estilo. Portanto, podemos afirmar que, de certa forma, cada livro da Bíblia é fruto do estilo literário do seu autor humano, que a gente chama de autor secundário. Por isso, dentro da inspiração, há lugar para assuntos pessoais, como, por exemplo, a Epístola de Paulo a Filemon, e há espaço para recomendações de preocupações específicas. Paulo, por exemplo, ele devolve, ou estimula que Onésimo, que aparentemente roubou algo do seu senhor, que volte, que devolva, que confesse. É uma carta muito pessoal, e alguém pode perguntar, mas por que essa carta está na Bíblia? Então ali você vê o exercício da justiça, do amor, do arrependimento, do perdão, numa carta pessoal. Você vê Paulo, por exemplo, ele pedindo a Timóteo que mande a sua capa, uma capa que ele deixou na casa de Carpo, pede os seus pergaminhos. Então, Paulo tinha carências físicas, espirituais, ele sabia do inverno que chegava, ele estava preso, então ele queria a sua capa para certamente aquecer o seu corpo, queria os livros, queria os pergaminhos para aquecer o seu coração. Mas há esse pedido, há essa orientação de Paulo, ou seja, ali é Paulo, no uso de sua personalidade, avaliando as situações, dentro do que ele necessitava, dentro do que ele queria, e a Bíblia preserva isto. Então você observa que estes homens foram perfeitamente ativos com as suas preocupações específicas. Então, esta compreensão harmoniza-se perfeitamente com a soberania de Deus. E isso é magnífico para nós. Deus decretou e controlou os eventos, proporcionando o quê? As condições para que os seus servos se tornassem, como eu coloco entre aspas, naturalmente aptos para a tarefa que Ele mesmo lhes confiaria. Ou seja, Deus não precisa de improvisação. Deus não precisa se submeter a acidente. Ele tem o controle de todas as coisas. Antes de nós nascermos, Ele já nos conhecia e nos amava. Então, na doutrina da inspiração, vemos de forma nítida a providência de Deus, que revela o seu governo sobre todas as coisas. Os escritores sagrados não foram a escrever, ou melhor dizendo, não foram obrigados, não foram constrangidos a escrever nada que fosse contrário à sua vontade. Nem Deus fez com que quem só soubesse o hebraico tivesse que escrever em grego. Pedro não aprendeu a escrever de uma forma mais elegante. O estilo de Pedro é mais pedregoso do que o estilo de Paulo. O estilo do escritor de Hebreus, que não sabemos quem era, é um estilo mais nobre do grego. Lucas, da mesma forma. Então, os estilos vão variando. Então, esses homens foram perfeitamente ativos nisso. Deus usou as suas aptidões, eu digo mais uma vez, naturais, de forma misteriosa,
de tal forma que o produto final fosse o registro inerrante da palavra de Deus e ao mesmo tempo houvesse a expressão da individualidade de cada escritor. Isso é magnífico, como Deus preservou esta palavra. Esses homens estão escrevendo nem sempre conscientemente que estão inspirados por Deus. Nem sempre eles têm consciência disso, mas estão sendo usados por Deus. Eles usando o seu estilo próprio, mas Deus dirigindo para que dentro do seu estilo próprio fosse preservado, fosse registrado o que Deus quisesse que fosse preservado. E esta palavra Deus guardou para nós e nos deu para que leamos, meditemos nela e sejamos conduzidos a Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém.